Beleza pura! 3h30 da tarde neste sábado aqui na Granja Comari, temperatura girando na casa dos 14 graus. Estamos ao vivo acompanhando o treinamento da seleção brasileira, que começou há cerca de 5 minutos. Felipão dividindo titulares e reservas, mantendo a equipe que iniciou a Copa do Mundo, aquele time que foi para o jogo diante da Croácia e que é o time titular do Filipão, que terminou a Copa das Confederações e iniciou a Copa do Mundo. Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e Marcelo, Paulinho, Luiz Gustavo e Oscar, Hulk, Fred e Neymar. E a partir de agora a gente vai acompanhar um pouco deste treinamento. Filipão acertando o time para o jogo desta segunda-feira diante de Camarões. Vamos ver um pouquinho desse treino da seleção aqui na Granja Comari. Esse é o time reserva, aliás, o time titular, né, atacando do lado de lá. O time titular está de colete. Hoje pela manhã os jogadores apenas descansaram e esta atividade que você está vendo nesse exato instante é a única movimentação deste sábado. Ainda hoje a seleção deixa a Granja Comari e vai para Brasília. Aí o time reserva trocando passes, ó, o Ramires no William, volta lá no Henrique, o zagueirão, Neymar se aproxima. Esse é o Ramires. Ó o William, a arrancada do William, hein? Tabelou com o Maxwell. Aí o Fernandinho. E a gente vai acompanhando o treinamento da seleção. Tem muito torcedor preocupado com as atuações da seleção brasileira. O lateral esquerdo, Marcelo, trata de tranquilizar a galera. Não é preocupado. A gente sabe a responsabilidade que a gente tem. A gente sabe o que a gente tem que fazer né? E sobre o treinamento eu não posso falar nada. A gente tem que treinar só e fazer o que o professor pede pra gente, o que o Paixão pede pra gente. Mas não é preocupado, essa não é a palavra. A gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente está dando o máximo para resolver isso, para ficar bem, para ganhar. Confiamos em você, Marcelo. Ó o Filipão, ó. Vamos acompanhar o Filipão um pouquinho? Vamos acompanhar aí o Filipão no grande círculo, acompanhando a marcação da seleção titular, que é o time que está de colete. A gente está acompanhando aí o Filipão. Olha, ele cruza os braços. E agora é o time titular saindo para o ataque. Vamos nessa com o time titular. Mais um erro de passe. Olha como é que o Filipão não gostou, ó. Vamos acompanhar o Filipão, ó. Filipão gesticulando bastante. E aí a saída de bola do time reserva, o Filipão quer que o time titular marque um pouco mais a saída de bola. Como acontecia na Copa das Confederações. O Brasil fez inúmeros gols no início do jogo. Antes dos 10, antes dos 20. E é isso que o Filipão quer na Copa do Mundo, que essa pegada continue. Olha as instruções do professor. Estamos ao vivo aqui na Granja Comari.
outras instruções aí do Filipão. Já parou o treinamento em algumas ou Porto Silva. Os dois líderes da seleção brasileira, lado a lado na zaga. Como é que eles conversam ali? O Davi Luiz, aliás, que garantiu. Nós crescemos num país onde a paixão nacional é o futebol. Crescemos dessa forma com grandes jogos. Mas a evolução existe. Futebol hoje a gente ganhar, vem a oportunidade de sonhar, de tocar na taça e ser campeão do mundo. Vejo um lado como jogador, agora não como torcedor, que também sou, e brasileiro, que também sou, mas como um jogador de futebol que tem a responsabilidade hoje de representar a nossa nação. Tudo como a gente teve a mesma maturidade, consciência na Copa das Confederações. As coisas lá fluíram de uma melhor forma, que de repente o nosso sonho lá era vivido, e a nossa vontade de ganhar era muito, muito maior, até porque os outros não tinham tanta ambição de ganhar uma Copa das Confederações, e hoje eles também têm o direito de sonhar, de trabalhar, de buscar, e a gente tem que saber que a gente vai enfrentar isso. Aí o Davi Luiz garantindo saber exatamente como trilhar para o hexacampeonato. Hoje é um dia muito especial para o futebol brasileiro. No dia 21 de junho de 1970, há exatos 44 anos, a seleção brasileira conquistava o tricampeonato. O Rei Dadá, o Dadá Maravilha, o Peito de Aço fazia parte daquele elenco. Você tem vivas lembranças daquele jogo, Dadá, e parabéns pela conquista e por mais um aniversário dessa conquista. Eu estou muito satisfeito com 44 anos da conquista do Tri e agradecer a Deus por estar aqui sozinho dos heróis de 70 e, na realidade, representando aqueles monstros do futebol, aqueles jogadores extraordinários que deram essa alegria. E depois a própria imprensa mundial considerou essa seleção, a de 70, a melhor do mundo em todos os tempos. Você lembra bem daquele jogo? Você tem viva a lembrança, Dadá? Eu tenho viva a lembrança, porque eu já entrei emocionado no jogo, porque o 21 de junho é o dia do aniversário da minha esposa, e naquele dia ela estava fazendo 18 anos. Infelizmente, nosso casamento desfez, mas a lembrança é grande e a consideração também. Ô, Dadá, como é que foi Você lembra como é que foi a chegada da seleção brasileira no estádio? Você lembra disso? Como é que foi os minutos que antecederam aquela conquista? Bom, o carinho do povo mexicano foi tanto que agora eu estou torcendo para o Brasil. Mas se o Brasil não ganhar, eu quero que seja o México, para retribuir o carinho que eles tiveram com a gente em 70. Dadá, aquela seleção de 70, ela será imbatível? Jamais vai existir uma seleção como aquela? Bom, eu acredito que não, porque Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto, Rivelino... E o Dadá? Não, o Dadá Dadá entra só na foto. Eu não era artista principal, era coadjuvante. Mas fez parte daquele grupo, né? Tão importante quanto. Bom, era coadjuvante na palavra, mas o jogador que fazia mais gol no mundo era Dadá. E como é que era treinar contra Pelé, contra Gerson, contra Rivelino, contra Tostão, contra Clodoaldo, contra Carlos Alberto, né? Que era o time titular, e você estava no time reserva. Como é que era treinar contra esses caras? Era difícil, porque o reserva sempre ganhava e o Dadá fazia os gols, né? O time reserva ganhava do time titular? Nos coletivos ganhava. Pera aí. E o Dadá arrebentava. Só um minutinho, porque eu já ouvi tantas histórias em relação à seleção de 70, em relação ao futebol brasileiro, que essa é uma novidade. É novidade. A seleção de 70 perdia para a seleção de 70. O time reserva ganhava do time titular. Com os gols do Dadá.
Então, se o time reserva jogasse a Copa do Mundo, ganharia com mais facilidade. Porque o time reserva era melhor do que o time titular. Se o time reserva ganhava no treino, Dadá? Não, porque o titular treinava e nós jogávamos. Porque eles treinavam só para coordenar. E a gente tinha de julgar para poder ficar no meio do bolo ali, ficar entre os 22. Eu tô brincando, mas eu fico imaginando, né? Porque o time reserva tem que jogar mais para poder alcançar a titularidade, né? Porque eles que eram bons, né? Então eles se acomodavam, mas Dadá não. Eu tinha de correr porque senão eles me cortavam. Ô Dadá, se a gente pegar então a ficha dos treinos, você fez em 70 no México, mesmo que na reserva, mais gols do que o Pelé? Não, eu fazia, porque o Brasil jogava num dia e o time reserva jogava com aqueles times lá do México lá. O mínimo de gol que eu fiz foram 3. Por jogo? Ué, tanto que eu saía na mídia tanto quanto Pelé, Tostão, porque os caras não entendiam como eu não jogava. Porque eu era tido como o semi-rei. Dadá, na minha infância, na adolescência, eu ouvia muitas histórias do rei Dadá. E até então apenas 3 coisas paravam no ar. Hoje, essas 3 coisas elas já aumentaram, já são 4 ou 5? 3 coisas que pairam no ar. O helicóptero, o beija-flor e o Dadá. Parabéns, rei. Obrigado. E eu também, obrigado pela sua audiência, porque eu estava sendo esquecido. Agora todo mundo vai saber que Dadá é rei. Não, você jamais será esquecido como rei, Dadá. Não, mas com a audiência... Não seja humilde. Não, com a audiência de vocês, ninguém vai esquecer o rei. Tá bom. Legal. Obrigado ao Dadá Maravilha, o rei Dadá, o peito de aço, tantos apelidos para o Dadá Maravilha. Seleção de 70 completando hoje 44 anos da conquista do tricampeonato no México. Vamos acompanhar mais um pouquinho do treinamento da seleção brasileira aqui na fria Granja Comari. Vocês viram, enquanto eu bati um papo com o Dadá, como é que é o cara de sorte, né? Foi só o Dadá falar que o Paulinho fez um gol. Gol do Paulinho. O coletivo está 1-1. Tivemos um gol anteriormente do time reserva. Aliás, está 2-0. 2-0. Eu confundi o gol do time titular com o gol do time reserva. 2-0 para a equipe titular. Neymar e Paulinho. Os gols do time de colete, que é o time titular, de colete vermelho. Vamos acompanhar um pouquinho do treino da seleção brasileira aqui na Granja Comari. Filipão está mantendo o time titular e muito se falou durante a semana, desde o empate diante do México, que algumas alterações poderiam ser feitas. Vamos ver esse ataque da seleção aí? Na linha de fundo. E muitas alterações poderiam ser feitas e nenhuma foi concretizada. Uma delas seria, inclusive, a entrada do Ramírez no lugar do Paulinho. O Filipão, quando distribuiu ali os coletes, fez até uma brincadeira, mostrando assim, criando uma expectativa, demorando a entregar o colete a alguns jogadores. O Ramírez e o Hulk, ele também ficou ali, foi o último colete a ser distribuído. Ele foi em direção ao Ramírez, aí foi em direção ao Hulk, não entregou o colete para ninguém, foi no banco de reservas, voltou, enfim, fazendo uma espécie de com os jornalistas que estavam vivendo a expectativa de saber qual time titular. E o Filipão acabou optando pela manutenção do time que terminou a Copa das Confederações e iniciou a Copa do Mundo. Vamos acompanhar esse ataque aí. E aí eu quero ouvir o Filipão falando sobre Camarões. Mais esse ataquezinho do time titular. O Fred ajeita pelo meio, toca a bola lá no Paulinho, inverte o jogo para o Hulk. Hulk no Daniel Alves, de maneira lenta, a seleção vai tocando a bola. Time titular da seleção brasileira. Depois desse ataque a gente vai ouvir o Filipão. Abertura lá na esquerda. Mas a bola saiu na linha de fundo. Vamos ouvir então o técnico Luiz Felipe Scolari projetando o jogo da próxima segunda-feira e falando sobre Camarões. Camarões é um jogo contra uma equipe africana que muitas vezes é uma incógnita. A gente imagina uma situação
e jogam diferente totalmente. Então, mas é uma chave que a gente tem excelentes condições de conseguir chegar ao objetivo, que é a classificação, e em primeiro lugar. Tá bem por dentro aí o Filipão nessa entrevista exclusiva falando sobre Camarões. Roque Júnior, que é um dos espiões do Filipão, o outro é o Alexandre Galo. Eles observaram bem a seleção de Camarões. A seleção brasileira tem todo um histórico sobre Camarões. É um escanteio para a seleção cobrar. Ó, o Filipão pediu uma inversão na marcação, para que o Daniel Alves fique na sobra e não marque o adversário. O Oscar recua para marcar o Bernard, o Marcelo marca o William e fica o Daniel Alves como jogador de sobra. É um importante posicionamento, corrigindo ali o posicionamento para que não haja o contra-ataque. O Oscar, como é um jogador que rouba mais a bola, fica na marcação. E o Daniel Alves é quem fica na sobra, para que Thiago Silva e Davi Luiz possam avançar com mais tranquilidade e tentar concluir esse escanteio. Vamos acompanhar esse escanteio aí. O Neymar vem para a cobrança. Prazer. Greguinho. Meu nome é... Desde garoto eu lembro que eu vi o senhor também. Você quer ficar aqui? Aqui embaixo. Vamos acompanhar mais esse escanteio para que a gente possa trazer mais um convidado. É o Neymar que vem para a bola. Houve o desvio e é um novo escanteio para a seleção titular que vai vencendo os reservas por 2 a 0. 10 a 0 seria muito, né, Antero? Pedir um 10 a 0 no coletivo. É um prazer. O Antero da ESPN gentilmente vem aqui acompanhar o treinamento da gente. Oi, Banan. 10 a 0 num treino de reservas e titulares aí abaixo do que normalmente a gente vê. Mas não acredito que o Filipão insista na fase de mata-mata com jogadores que por acaso mais uma vez vierem a negar fogo. Ou se não negar fogo, vai que é um termo mais forte, ou pelo menos jogarem menos do que a gente espera. Te preocupa, Antero, a gente ter Neymar, Thiago Silva, Luiz Gustavo e Ramires pendurados? Sim. Todos? Sim, talvez se a seleção tivesse garantido a classificação contra o México, talvez ele colocasse alguns no banco. Agora ele vai ter de arriscar, né? O Brasil se classifica, tudo bem, mas precisa do resultado, até para definir a colocação, provavelmente em primeiro lugar. Aí vai ter que ir com esses jogadores, correndo o risco de perdê-los para as oitavas, porque zera depois, né? Zera só da fase quartas para semi. Para semi, exatamente. Então quer dizer, ele vai ter de correr esse risco. Vai ter de correr. Mas você fica preocupado com todos ou só com o Neymar, só com o Thiago Silva, só com o Ramires? Todos te preocupam da mesma grandeza? Todos, mas o risco maior é do jogador que divide mais. Você pode falar, então o Neymar também, né? Se bem que o amarelo dele foi uma bobeira danada. Mas ele corre menos risco de amarelo, na teoria, do que os outros jogadores que são de marcação. Antero, como é que você está vendo a Copa do Mundo? A Argentina ganhou ainda há pouco com o gol do Messi no último minuto diante do Irã. Você imagina se o Brasil ganha de Camarões com gol no último minuto? A gente tinha, né? Porque o Neymar. Muita gente fala, um time comum, quem tem Thiago Silva, quem tem Oscar, quem tem Júlio César, enfim. Não é o comum depreciativo. É o comum que é o seguinte, não é ainda uma seleção que tenha muito decisivos. Pode ser, se depois ela for campeã do mundo, a gente fala, fulano já é, fulano é, o outro é também. Mas, em princípio, o astro, a estrela, é o Neymar. Como, ao contrário de 2002, que nós vimos, aquela seleção tinha Rivaldo, tinha Ronaldo, tinha o Marcos também, tinha o Ronaldinho como coadjuvante, que seria o Neymar de hoje, né? Aquele jogador que estava... Então, ela tinha mais jogadores de um nível acima e que podiam decidir. Essa a gente vê que está tentando compensar com o conjunto, que ainda não tem funcionado bem, e jogando bola para o Neymar.
ô Antero, tem um banquinho aqui para eu sentar, vamos acompanhar esse treino? Não tem para você, mas tem uma poça d'água aqui, cuidado para não se molhar, Antero. Aí você vai se molhar. Isso, senta aí. Depois você se seca. Obrigado, Antero. Tchau, um abraço para você. Legal, tô aqui no meu banquinho, tem uma poça d'água aqui, mas a gente dá uma toalhinha depois, o Antero vai se secar e vai sair aqui tranquilo, sem ficar chateado com a gente. Houve agora o intervalo, Filipão dá uma parada para a turma tomar uma água. E a seleção vai realizando aqui o último treinamento forte para o jogo diante de Camarões. A seleção ainda treina amanhã no Estádio Nacional, popularmente conhecido como Mané Garrincha. O treinamento de amanhã será fechado. Jornalistas irão acompanhar somente 15 minutos. Nesse momento está uma reunião ali, ó. Vamos acompanhar um pouquinho dessa reunião. Vamos tentar descobrir o que o Filipão está falando ali. Aí a reunião do técnico Luiz Felipe Scolari conversando com o grupo. Bom, vamos deixar o Filipão em paz então? Vamos embora para deixar o Filipão reunido com tranquilidade? Então vamos deixar o Filipão. Foi bacana, foi um prazer poder mostrar esse treinamento da seleção brasileira. Estamos seguindo para Brasília e da capital federal. Eu já tenho um chá, inclusive, marcado com a presidente. Chá com biscoitos amanteigados. E após esse chá em Brasília, a gente volta a conversar. Até Brasília, tamo conectado.